Nossos cumprimentos a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando sobre as cartas às igrejas da Ásia e a sua aplicabilidade para a igreja atual. A lição número 5 fala sobre Pérgamo, vivendo em um mundo dominado pelo engano. O textuário da lição nos remete à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, e o texto bíblico nos fala assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A frase destaque desta lição é a seguinte: é necessário identificar riscos e ameaças que possam comprometer e causar danos e, além disso, tomar uma atitude para corrigir o problema. Historicamente, a igreja sempre foi cercada de riscos e de ameaças. A promessa, no entanto, feita por Jesus, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, é uma realidade, porque até hoje, passados 2000 anos aproximadamente desde o começo da dispensação da graça, a igreja permanece resistindo a tantos ataques, a tantas perseguições, a tantas hostilidades, e a igreja até hoje permanece por quê? Porque está fundamentada em Cristo Jesus. Ele é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. O Senhor mesmo foi quem disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso porque ela está edificada na rocha. O Senhor disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, esta constante ameaça à igreja, todo esse assédio que a igreja sofre, e o texto aos Hebreus fala que o pecado tão de perto nos rodeia, isso no cristão individualmente falando e também em relação à igreja, nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e o pecado, ele jaz à porta. O pecado, ele nos cerca, nos rodeia. No entanto, nós temos essa promessa gloriosa, e a própria igreja de Pérgamo tinha esta maravilhosa promessa feita por Jesus. A palavra Pérgamo significa cidadela. A cidade recebeu esse nome da posição elevada acima do vale do Caicus, e o nome sobrevive na moderna Bergama, que está no vale abaixo. Era a capital da dinastia dos Atálidas, cujo reino foi entregue aos romanos em 133 a.C., conforme os estudiosos. Então, esta cidade de Pérgamo, ela tinha um ambiente espiritual totalmente desfavorável para os cristãos que viviam, então, nesta cidade. Dominado pela idolatria e pelo culto imperial, com reflexos na vida cotidiana. E então vejam que nada era favorável para que esta igreja se mantivesse. E o Senhor se dirige a esta igreja de Pérgamo, conforme o texto de Apocalipse. Ele fala a esta igreja coisas muito importantes e aplicáveis à nossa realidade hoje. Ele começa dizendo: e ao anjo que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Então vejam que esta igreja reconhecidamente batalhava pela fé, apesar da situação desfavorável em que ela se encontrava, porque esta expressão trono de Satanás mostra que o ambiente espiritual era um ambiente hostil para esta igreja.
Também nesta cidade, o culto ao imperador, reconhecido como uma divindade que merecia adoração, também prevalecia ali na cidade de Pérgamo. E esta igreja, naturalmente, ia na contramão desta realidade espiritual que havia ali, assim como nós, como igreja, neste período em que vivemos, também estamos num ambiente totalmente desfavorável e hostil, conforme nós observamos. Nós estamos indo como aquele que está nadando contra a maré, contra a força das águas. E assim, é um esforço tremendo que a igreja faz na atualidade, a igreja fiel, a igreja que permanece firme na palavra de Deus, está como que andando na contramão diante dessa realidade que nos cerca. Porque vivemos numa sociedade onde toda sorte de impiedade e engano prevalecem, conforme nós temos muito bem claro em Oséias capítulo 4, verso 2. Prevalece o engano, prevalece a mentira, prevalece a impiedade. Essa é a realidade que nos cerca. Então a igreja, ela vive uma realidade que contraria o que o sistema ele dita como regra na sociedade. Todavia, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o mundo ele jaz no maligno. Mas também afirma o texto bíblico que nós somos de Deus. Nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Então, duas coisas distintas. A realidade que prevalece no mundo e a nossa realidade espiritual. Enquanto o mundo ele está imerso na impiedade, nós somos de Deus. Isto não deve soar como simplesmente um preciosismo para a igreja do Senhor. Nós temos o privilégio de servirmos ao Senhor, de conhecermos a sua palavra, conhecermos as verdades bíblicas, mas também isso nos coloca numa grande responsabilidade, porque a igreja não pode seguir o mesmo rumo que o mundo está seguindo. Existe uma diferenciação, por isso somos igreja. A palavra igreja significa tirados para fora, chamados à parte. Não fazemos parte desse sistema pecaminoso que prevalece no mundo. Nós somos de Deus. Enquanto o mundo jaz no maligno, é nosso dever, enquanto igreja, é nosso dever, volto a dizer, enquanto igreja, influenciar o mundo que nos cerca. Ou seja, a igreja precisa viver de modo que seja distinta da realidade atual que nos cerca. A igreja precisa servir como referência de santidade, de pureza e de consagração a Deus, para que o mundo possa olhar para a igreja e ver que há uma distinção. Esse deve ser o nosso posicionamento, porque somos de Deus, nós não somos daqui. Aqui estamos de passagem. A nossa pátria, ela é celestial, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos a vinda do Senhor, conforme Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Enquanto aqui estivermos, devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Vontade esta que é boa, agradável e perfeita. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, a nossa vida de pureza, de consagração, de santidade. Não simplesmente de aparência para impressionar as pessoas, mas essa vida de santidade é resultado de uma experiência real com Deus que nos transformou. No momento da nossa conversão, nós somos transformados, nós nascemos de novo e nós precisamos, portanto, viver dentro de uma nova realidade. E como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, verso 4, andarmos em novidade de vida é um padrão diferente, porque nós não somos daqui. Para que o mundo ele veja realmente na igreja um povo diferenciado, não simplesmente como aparência, mas fruto de uma experiência real de conversão, de mudança, de atitude, de vida,
porque agora estamos alinhados com a vontade de Deus, estamos alinhados com os preceitos contidos na palavra do Senhor. E esta deve ser a nossa posição, porque é um desafio permanecer fiel onde o engano domina e predomina. Diante dessa realidade, Cristo se apresenta como quem tem a aguda espada de 2 fios. Notemos o detalhe no texto bíblico. Não era uma espada de 2 fios como se fosse qualquer espada, mas, vejam bem, a espada, a artigo, ou seja, refere-se à espada, algo específico. Algo específico, não é uma espada qualquer, mas a espada. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é uma referência à Bíblia Sagrada, ao Verbo Divino. Num ambiente espiritual tão hostil como este em que a igreja está, receber uma mensagem direta do próprio Verbo Divino, a espada do Espírito, viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios, inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir na justiça, além de um recurso poderoso à nossa disposição enquanto cristãos, Pérgamo serviu de alento, incentivo, coragem e segurança à comunidade cristã ali residente. O Senhor fala dizendo que ele tem esta espada, ele próprio é o Verbo Divino. Diante disso, irmãos, qual deve ser a nossa conduta? A nossa atitude deve ser de resignação. Jesus, conforme capítulo 2 e 13 de Apocalipse, ele reconhece e ele elogia esta igreja. Ele faz uma referência reconhecendo aquela igreja com um elogio. Ele reconhece as suas obras, porque esta igreja não havia negado a fé, mesmo quando um dos seus integrantes, Antipas, foi martirizado. Conforme uma tradição, este Antipas era alguém que foi então martirizado em Pérgamo. Antipas, bispo desta igreja, ou pastor desta igreja, nos dias de Domiciano, imperador romano, conforme essa tradição, foi colocado dentro de um boi de bronze, de um touro de bronze, aquecido ao fogo para morrer enquanto ele queimava. Mas enquanto queimava, segundo a tradição da igreja cristã, ele entoava louvores a Deus. Isso é paradoxal se compararmos com a situação vivida por este servo de Deus. A reação, talvez humana, diante de tal fato seria de reclamar, praguejar, blasfemar, mas não. Antipas, que foi martirizado em Pérgamo ainda nos dias de Domiciano, era um homem temente a Deus. E enquanto ele literalmente assava dentro de um boi de bronze aquecido ao fogo, ele louvava a Deus. Como disse, é uma atitude paradoxal com a realidade enfrentada por este servo do Senhor. No entanto, essa atitude não se explica simplesmente com palavras. Este servo do Senhor estava decidido a servir ao Senhor até o fim. Mesmo passando pelo martírio, mesmo morrendo pela sua fé em Cristo Jesus, pelo seu compromisso firmado com o Senhor, ele resistiu bravamente até o fim, sendo fiel e louvando a Deus. Os 3 jovens lá na Babilônia, conforme Daniel capítulo 3, estavam também decididos. Eles foram poupados na fornalha de fogo ardente. Antipas foi martirizado. Aqueles jovens servos de Deus lá
no livro de Daniel, foram poupados para que ali fosse então evidenciado o poder de Deus contra essa perseguição contra esses nossos irmãos lá do Antigo Testamento, que estavam enfrentando aquele martírio, mas para ficar claro que Deus também livra nestas horas. Aqui, Antipas não foi poupado da morte, mas o teu testemunho, não é que Deus não tivesse poder para livrá-lo ali, porque a tradição fala que das tentativas que o apóstolo João, o discípulo amado, passou quando Domiciano tentou martirizá-lo, ele foi colocado, segundo a tradição cristã, num caldeirão de óleo fervente e foi poupado. Poder Deus tem para livrar aqueles que são seus. Antipas não foi poupado desta hora tão difícil pela qual passou, mas mostra, irmãos, que mesmo quando Deus permite situações de adversidade, aquele servo que é comprometido com Deus e que tem no coração o propósito de servir ao Senhor, ele se mantém na sua decisão, ele se mantém no seu propósito. Aconteça o que acontecer, aquela pessoa comprometida com Deus não muda o seu compromisso com o Senhor, não muda o seu propósito. Os jovens hebreus, eles afirmaram para Nabucodonosor: olha, rei, parafraseando, se o nosso Deus nos livrar, amém. Agora, se Deus não nos livrar, amém da mesma forma, nós não vamos nos dobrar diante desta estátua. Isso é idolatria. Isso é reverenciar o ser humano, e o único digno de ser referenciado é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Antipas estava determinado, decidido em manter-se fiel mesmo diante daquela adversidade. A expressão trono de Satanás, estabelecido em Pérgamo, a despeito de muitas possibilidades de interpretação e conjecturas pelos estudiosos e comentaristas, denota um lugar permeado de grande antagonismo, oposição a Cristo e ao Evangelho. Isto é muito semelhante ao ambiente em que a igreja está inserida nos nossos dias. Ou seja, o ambiente não é favorável para uma vida comprometida com Deus, porque estar comprometido com Deus vai na contramão daquilo que prevalece na sociedade, já falamos sobre isso. Mas importa que, mesmo diante desta realidade, nós nos mantenhamos firmes e fiéis para que assim agrademos a Deus com a nossa vida. O terceiro ponto da lição fala do perigo das falsas doutrinas dentro da igreja. A ameaça não era apenas de fora para dentro, mas também problemas espirituais internos estavam acontecendo ali. Havia a doutrina de Balaão, uma referência aos fatos registrados lá em Números, no Antigo Testamento, capítulos 22 a 24. E quanto aos nicolaítas, um problema que já havia sido referido por Cristo, ainda neste capítulo 2, no verso 6, na igreja de Éfeso. Há teólogos que entendem que os seguidores de Balaão e os nicolaítas constituíam o mesmo grupo. No Antigo Testamento, Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Não conseguindo isto, usou de astúcia para corromper o povo de Israel. E naquela época, em Baal Peor, isto foi realizado e obtido êxito em corromper parte do povo de Israel. E o juízo da parte de Deus veio naquele momento. E nós podemos ver, meus irmãos, que a perseguição não conseguiu parar a igreja. A hostilidade não conseguiu parar a igreja. Mas problemas internos começaram a trazer riscos à igreja. Então, esta seita de Balaão é claramente retratada como heresias, falsos ensinos,
e seus seguidores na condição de apóstatas. Os dois aspectos do seu ensino, idolatria e imoralidade, se relacionam mais com a prática do que com a doutrina em si, conforme Osborne, um autor cristão. Ou seja, a prática da idolatria, a prática da imoralidade. Então, essa era a relação que havia nesses ensinos que traziam riscos à igreja de Pérgamo. Então, é necessário cuidado para que heresias, falsas doutrinas não consigam obter êxito na igreja do Senhor, porque um pouco de fermento, diz o apóstolo Paulo, leveda toda a massa. Às vezes, sementes plantadas de heresias, de apostasia e falsos ensinos acabam crescendo e frutificando dentro desta realidade eclesiástica em que vivemos. É necessário cuidado, vigilância, discernimento, para que não permitamos que esses ensinos que comprometem a pureza da igreja, a essência do compromisso com Deus, da espiritualidade, não tragam prejuízos. É necessário estarmos firmados na palavra de Deus, firmados na doutrina, porque o apóstolo Paulo afirmou, escrevendo aos Gálatas, mesmo que um anjo venha com outro evangelho, seja anátema. Devemos recusar aquilo que contraria a essência do evangelho, a essência da palavra de Deus. O que contraria a palavra de Deus deve ser refutado por nós. Nós temos uma regra de fé e prática, e isto está na palavra de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é ela que vai nos iluminar, é ela que vai nos dar a direção certa, é ela que aponta para a salvação, aponta para Cristo. Então, muito cuidado com os falsos ensinos, as falsas doutrinas. Muito cuidado. O propósito de Cristo, na realidade, era chamar a atenção para aquele momento sério, aquela situação que chamava realmente a atenção pelos riscos, pelo perigo que poderia trazer e os prejuízos que poderia causar na igreja. Embora tivessem permanecido fiéis, os cristãos de Pérgamo estavam permitindo que um movimento herético se estabelecesse em seu meio, colocando em risco a igreja de Cristo. Havia uma certa tolerância para com tais ensinos. E era isso que o Senhor estava agora exigindo, cobrando daquela igreja para que não procedesse desta forma. Havia fidelidade por parte daqueles irmãos, mas também havia um certo consentimento com os falsos ensinos. Nós não podemos simplesmente abrigar aquilo que contraria a palavra de Deus. O caminho que aponta para a salvação é um só. É Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então são três absolutos que nós encontramos em Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida. Se alguém quiser ir até Deus, precisa passar por Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Que o Senhor nos ajude. E concluindo esta lição, nós queremos considerar que, assim como em Pérgamo, o ambiente em que a igreja está inserido é desfavorável. Mas nessas horas, os que são comprometidos com Deus, os que são fiéis ao Senhor, precisam se manifestar. Precisam estar firmados na verdade que é Cristo. Que o Senhor te ajude, te abençoe e que possamos verdadeiramente estar fundamentados na palavra. Não é fácil viver na contramão desse sistema que quer nos empurrar para longe de Deus. Não é fácil, mas é possível ter uma vida comprometida com Deus. Nós temos a segurança, nós temos a certeza de que verdadeiramente o Senhor está conosco.
Ele nos livrará de todo o mal e nos ajudará para que, em meio a este ambiente tão hostil e difícil, nós sejamos verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.